Deus me trouxe aqui nessa noite e Ele colocou essa palavra em meu coração para dizer a todos aqueles que estão ao alcance de uma resposta e da voz profética nessa noite. O que Ele está dizendo é: eu não vim aqui falar com você sobre dias, eu vim conversar com você sobre os anos. Eu não vim falar com você sobre o seu passado, eu vim te apontar um futuro desconhecido, porém extraordinário. Eu estou abrindo um caminho seguro diante de você. O ano de 2023 já tem um testemunho pronto na tua boca. Qual, Camila? Você vai dizer: em 2023 Deus me arrancou o medo e eu andei sobre as águas, eu pisei no Sinai, eu entrei no tabernáculo, eu vi a sarça ardente, eu tive visões de Deus. Vou te falar um negócio muito sério: crede em Deus e estareis seguros. Quer segurança? Crê em Deus. Quer prosperidade? Creia nos profetas que Deus usa. 2023 será o ano que Deus não vai te poupar. Eu vou falar de novo. Olha para alguém e diga: em 2023 Deus não te poupa, Ele vai te entregar tudo. Fala aí: a visão vai ser completa. Livro do profeta Daniel. Qual foi o capítulo que eu disse? Versículos de número 7 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Deixa eu ler essa versão aqui de vocês. Só eu, Daniel, tive aquela visão e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Verso 8. Fiquei, pois eu, e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e eu não retive força alguma. Verso 9. Contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Caiu com o rosto em terra. Verso 10. E eis que certa mão me tocou. Oh, aleluia. Certa mão me tocou e sacudiu-me. Diga comigo: sacudiu-me. E me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Verso 11. E ele disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te. Levanta-te. Esteja atento às palavras que te vou dizer. E a palavra é: levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Somente até aqui. Eu me pus em pé, tremendo. Como é que ele estava? Como é que ele estava, gente? Mas ele estava de pé. Diga amém por essa palavra. Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como rota, como destino, como verdade para a nossa vida nessa noite, tá bom? No 3, você vai virar para alguém aí e vai dizer assim para esta pessoa: aguenta a visão. Entendeu? Não contei até 3 ainda. Mas no 3 você vai falar com vontade, tá bom? Você vai dizer: aguenta a visão. É 1. Segura a mão dessa pessoa com vontade. Camila, eu nem conheço ela, não precisa conhecer não. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu conto 2. Seja lá embaixo, seja do lado de fora na rua, seja aí no aquário, na parte do vidro, seja em pé nos corredores da igreja,
Eu conto 2, faça a pessoa que está ao seu lado perceber que ela não veio para uma noite de entretenimento. Deixa ela perceber que Deus a assentou do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Aperte a mão dessa pessoa, 2,5, sacode ela. Deus, aonde tiver um crente ungido, começa a compartilhar da unção que despedaça julgos, pelo poder da tua palavra. Quando eu disser 3, você vai dizer, aguenta a visão, e sacode ele, que nem o anjo fez com Daniel. É 1, é 2, é 3, diga! Isso, aguenta a visão. Aguenta a visão, Daniel. Oh, glória. Aleluia. O Senhor começou a falar com Daniel de maneira muito expressiva, desde o início dos seus primeiros dias dentro do cativeiro babilônico. Isso por causa da predisposição do seu coração em servir ao Senhor. Daniel falava com Deus primeiro, entenda isso, isso demonstra predisposição. Ele era o tipo de pessoa que nós devemos ser de maneira devocional, diária. Qual? Não esperar Deus falar a nós para que nós falemos com Ele, porque Ele é Deus, nós somos criatura, feituras da sua mão. Então é a criatura que deve adorar o seu Criador. E Daniel, ele tinha essa prática devocional. Você percebe isso no seu relacionamento com Deus. Ele se predispõe, ele vai, ele não espera ser chamado. Isso é vida devocional, né? Não faz pelo que sente, faz pelo que sabe. A fé não tem a ver com o que você sente, a fé tem a ver com o que você sabe do que diz a palavra de Deus. E dentro desse contexto, Daniel vai se predispor a não ter o seu coração contaminado. E aí ele vai ter aquele momento que coloca ele nos anais da história bíblica de maneira tão forte quanto a cova dos leões, né? Que é colocar no seu coração o desejo de não se contaminar com a porção de manjar que o rei comia, nem com o vinho que ele bebia. E ele vai pedir ao eunuco, né, ao chefe dos eunucos, Deus vai dar graça a Daniel, está tudo lá no capítulo 2, depois se você quiser dar uma olhada. E ele vai dizer, experimenta, nos peço, esses dias, 10 dias, que nos dê legumes a comer, água a beber, e então se veja a nossa aparência diante de ti. E aí depois você decide conforme aquilo que você vê. E deu tudo certo. Deus deu graça a Daniel, porque a sua vontade era se santificar, sem que a cabeça de ninguém fosse a prêmio por isso. Por isso ele disse, somente 10 dias seria o suficiente para que, se não aparecesse resultado nenhum, daria tempo de recuperar. E se aparecesse resultado, daria tempo de estabelecer, sem que isso gerasse nenhum problema. Esse é o único método de santificação que Deus aceita. Qual, Camila? O propósito? O jejum? Não. O único método de santificação que Deus aceita é o que vem junto com paz. Se o seu método de santificação não é capaz de produzir paz ao ambiente ao redor que está de você, Deus não aceita esse método. Se para você ter paz, a cabeça de alguém tem que parar no prato. Se para você ter paz, tem que haver contenda. Se para você se santificar, tiver que haver contenda. Se para você se santificar, alguém tiver que ser diminuído. Se para você se santificar, você está sempre tendo que apontar alguém. Pode ter certeza, meu irmão, você pode ter vida de monte, de jejum, de oração, de boca no pó. Deus não aceita métodos de santificação que não estejam embasados na paz. Esse é um princípio ligado à conduta do salvo, por isso Deus é criterioso com isso. E o apóstolo Paulo vai ser claro nas escrituras quando ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A ordem de palavras no critério de distribuição do texto não está paz primeiro e santificação depois por sorte. Isso não é aleatório, isso é um critério. Primeiro, paz. Aí sim a santificação será recebida, para que nós não nos tornemos como os fariseus, a qual o próprio Senhor Jesus, enchendo a boca de Isaías, grande profeta messiânico, vai falar como os judeus vão se comportar na vinda do Messias, na primeira vinda do Messias, dizendo que porque eles eram muito santos, não aceitariam a salvação que iria brilhar aos gentios, e a maneira como eles retratariam isso, e retratam alguns, até hoje é dizendo, não cheguem para cá, porque nós somos mais santos do que vós. E o Senhor diz, e tais palavras deles serão para mim como fumo de rolo que queima os olhos e como vinagre
no meu paladar. O que Deus está dizendo? Vocês são insuportáveis. Já viu fumaça queimando o olho? Já tomou vinagre assim, sem ser industrializado, no amargor? É o que ele está dizendo. Todo método de santificação, cuja a ideia ou a vontade ou o preceito seja para humilhar, diminuir ou se envaidecer, será rejeitado como qualquer outro pecado. Então, santificação que não é respaldada pela paz é como qualquer outro pecado. Camila, eu não entendi. Vai entender. Existem pessoas que vão para o inferno pelo mesmo motivo de outros pecados que outras pessoas cometem, mesmo não cometendo esses pecados, mesmo não sendo adúltero, mesmo não sendo assassino, mesmo não sendo mentiroso, mesmo não se esquecendo de Deus, mas por causa do orgulho da santidade, vai ficar do lado de Satanás, que foi o mais orgulhoso de todos. E Daniel vai conseguir fazer isso de maneira pacífica, de maneira ordeira. Rapaz, ele vai dar o julgamento de um ato que ele está fazendo diante de Deus. E por temor ao Senhor, a um caldeu. Não é um crente, é um caldeu. E ele não vai usar método espiritual para viver o julgamento desse caldeu. Ele vai dizer o seguinte: o que tu vires, porque ele sabe que não dá para falar com o caldeu o que você sentir. Não, o que você sentir não, o que tu vires. O cara não é espiritual, o cara é um caldeu. O cara serve outros deuses, tem outro tipo de conduta, outro tipo de vida devocional e espiritual. Ele jamais poderia aferir espiritualmente a vida de Daniel e dos seus companheiros. E Daniel, consciente disso, vai tocar na área que ele poderia aferir, na área natural e carnal. E vai deixar claro pra gente que quando o método de santificação é aprovado por Deus, até o carnal reconhece, até o carnal identifica que fica melhor. Santidade não afasta as pessoas de nós. O orgulho dela é que afasta as pessoas de nós. Santidade atrai a glória. E aonde tem glória, a atração da presença de Deus e das pessoas ao nosso ambiente, aonde nós estamos. Daniel deixa isso muito claro. E dali para frente ele vai se empenhando cada vez mais. É muito explícito que Daniel não está fazendo isso porque não pode beber vinho. Como é que o judeu não pode beber vinho? Daniel não é Sansão, Daniel é Daniel, príncipe dos cativos de Judá. Ele sabe o que é um vinho. Mas ele não vai beber, não é porque ele não podia beber, ele não vai beber, porque ele não podia consagrar, ele não podia administrar aquela cozinha daquela maneira. E eu só estou aqui construindo até a gente chegar no capítulo 9. Eu já tenho uma palavra onde eu falo sobre isso. Alguém inclusive me lembrou, quando eu entrei, alguém gritou: administra. Porque é isso que significa esse capítulo da vida de Daniel. Tudo aquilo que eu não tiver poder para administrar, eu devo cortar, eu devo retirar. Então, ter se abstido do manjar e do vinho não era porque lhe era proibido comer a carne, nem porque lhe era proibido beber o vinho, mas é porque ele não poderia preparar a carne conforme era costume dos judeus, em santidade, em honra ao Senhor, vísceras de um lado, pele do outro, couro queimado e etc, etc, etc. Como ele não podia, como ele não tinha acesso à cozinha, como ele não poderia intervir na maneira de preparo daquela comida, então ele preferiu se abster. Por isso ele chama de contaminação. O que isso significa? Tudo aquilo que eu não administrar, eu preciso me abster para não me contaminar. É isso que significa. Então, se você não pode administrar, abstenha-se. Ah, Camila, mas o outro faz e não acontece nada com ele. Vai ver, ele está numa área onde é a cozinha que ele pode entrar. Ele administra aquilo. Falando bem rasgado, ao grosso modo, para todo mundo entender, não tem uma idade específica, exata. Tem gente que vai namorar com 18 anos e vai fazer besteira com 18 anos. Estou falando mentira, gente? Tem gente que vai namorar com 16, pode ser propenso como qualquer outro, mas às vezes não faz pela capacidade de administração. E qualquer um aqui, independente da idade, se for namorar, sendo crente, devendo se guardar em santidade, debaixo de poste, com luz quebrada, varanda escura, em corredor, de lugar que não passa ninguém, meu irmão, isso é cozinha que se não administra. Então o que você faz? Você não namora? Não, você namora, mas de luz acesa, na sala, com a mãe, com o pai, lugar público, na praça, debaixo da luz. O que você está dizendo? Só posso dar conta de ter aquilo que eu sou capaz de. Tudo que eu não puder administrar, eu devo. É uma questão de conhecer seus limites. Daniel então não queria se contaminar e avança na sua vida devocional. E ele avança mesmo, literalmente. Aí Deus começa a abrir o leque de coisas pessoais que estão acontecendo na vida daqueles que reinam e que governam a Babilônia.
Você vai ver, por exemplo, o texto trazendo a conduta de uma prática devocional, oração 3 vezes ao dia, janelas abertas para a banda de Jerusalém. Há muita devoção na vida de Daniel. Sempre ele procurando Deus, sempre ele falando com Deus. Então, o Senhor começa a compartilhar a eles visões. Primeiro ele começa a solucionar questões do palácio. Depois ele começa a solucionar visões e questões que envolviam toda a Babilônia. Seus dons começam a trazer livramento para aqueles que nem são seus iguais, mas estão no mesmo contexto que ele. Dons não deveriam selecionar religião. Daniel, quando traz a interpretação, por exemplo, do sonho que Nabucodonosor teve, se liga nisso aqui, ele não trouxe só a interpretação. Deus deu para ele também qual era o sonho de Nabucodonosor. Porque eu não sei se você lembra, mas Nabucodonosor não queria só a interpretação do sonho, ele queria que dissessem o que foi que ele sonhou. O homem teve um sonho que perturbou seu coração, perturbou sua mente. Aí ele acorda, chama todos os magos do seu palácio, os seus astrólogos, aqueles que seriam seus adivinhos, reúne todo mundo e manda os caras dizer: eu tive um sonho que me perturbou muito essa noite, eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei. Vocês estão entendendo? E depois que vocês me disserem o que eu sonhei, eu quero que vocês interpretem o que eu sonhei. Meu irmão, ele não queria só a interpretação, ele queria a descoberta do próprio sonho que ele teve. Ninguém podia. Aí ele disse: manda matar todo mundo. Agora não manda matar só esses não, manda matar as famílias deles, os filhos deles, toda a parentela deles. E aonde tiver casa, ou seja, geração que se lembre do nome deles, derruba. Eu não quero que na casa deles sobre nem tijolo. Acaba com tudo e faz virar poeira. Sai o comandante para começar a delegar as ordens. Encontra com Daniel. Aí Daniel diz: por que está tão apressado a cumprir o edito do rei? Ele disse: porque ele mandou matar todo mundo por causa disso e disso e disso. Ele disse assim: pede para ele alguns dias. Quando foi que Daniel tinha dado interpretação de alguma visão ou de qualquer sonho até esse dia? Nunca! Daniel está praticando aquilo que eu e você devemos praticar quando temos vida devocional. O que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que é em ti. E às vezes quando a gente não desperta, Deus coloca a gente em circunstâncias para que a gente possa despertar. E eu posso te provar isso aqui. Quando você olha o texto e vê Daniel dizendo ao capitão da guarda: pede alguns dias porque eu vou interpretar. Eu vou dizer o sonho que ele sonhou e vou trazer o significado do sonho que ele sonhou. Daniel não tinha histórico de revelação até aquele dia. Tanto é que se você olhar o texto, você vai ver que ele fica nervoso com o que ele mesmo fez. A primeira pessoa que ele vai procurar não é Deus não, são os amigos. Ele diz assim: ora por mim. Pode olhar o texto. Ele vai dizer: jejua a hora que eu também vou orar. Eu também vou jejuar. Olha o que ele está dizendo. Olha onde eu me enfiei. Para quê? Para salvar pessoas. Se você não despertar seu dom, vidas se perderão. Se você não permitisse o desafio de falar mais uma vez com aquele que você conhece, por causa daqueles que não falam com aquele que você conhece, pessoas se perderão. Veja, Daniel não tinha nada a ver com isso, irmão. A casa dele não ia vir abaixo. Ele não fazia parte daquela repartição do governo de Nabucodonosor. Ele ia continuar de pé, mas ele não aguentou ver o edito daquela matança sem fazer nada. Se eu falo com aquele que pode tudo, como é que eu vou ver as pessoas se perdendo por causa daquele que elas não falam, mas eu falo? Deus está dizendo: isso não é sobre cor, isso não é sobre credo, isso é sobre e não é sobre religião, isso é sobre relacionamento com Deus. Não importa na tua casa quem bebe, quem fuma, quem cheira, quem se prostitui, isso é a parte deles. A sua parte é o que você vai fazer diante do edito de morte. Vai deixar de falar com aquele que tudo pode, com aquele a quem você conhece. Daniel não vai olhar para a cor, Daniel não vai olhar para a religiosidade. Daniel vai procurar os amigos e vai dizer: vamos embora orar e vamos embora jejuar. O que é que ele está dizendo? Aqui o reino não é meu, aqui eu não sou o rei, mas aqui eu falo com aquele que ouve, aquele que tudo pode. Gente, ele vai falar com Deus para livrar gente que nem era da sua família. Talvez alguns fossem seus amigos, mas ninguém era da sua família. E ele começa a orar e a jejuar com seus amigos. E aí uma hora você vai ouvir ele dizendo: bendito seja aquele que tem
todas as coisas que estão em trevas como se estivessem em luz, porque para Ele o secreto e o público são exatamente a mesma coisa. Aquele que sonda, aquele que conhece, o dono de toda a ciência, Ele me visitou e me disse o que Nabucodonosor sonhou. Aí ele disse: diga que eu vou lá. Entrou na presença do rei e falou: ó rei, seja o sonho que tu sonhou para os teus inimigos. E contou para ele o sonho todo, contou até o que ele não lembrava, contou o sonho todo. Ali Deus viu que podia dar para Daniel coisas maiores, porque ele não usava o contato que tinha com Deus para ficar orgulhoso do relacionamento devocional que ele tinha. Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando? Eu não posso falar com Deus só para esfregar o meu umbigo espiritual na cara das pessoas e dizer: olha, eu falo com Deus. Não, eu devo falar com Deus de tal forma que as outras pessoas desejem que eu as apresente Ele, para que elas falem com Ele também. Era isso que Daniel estava começando a fazer na Babilônia. E eu não preciso provar, a Bíblia prova. Nabucodonosor foi o único e maior rei da maior nação globalizada da época, maior até que o Egito, que ao subir no terraço e depois ter comido capim, ao retornar ao reino, ele disse: todos os deuses da terra estão abaixo do único Deus soberano. O Deus de Daniel é o único. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele o domínio, a majestade. Maravilhoso, poderoso, Ele o exaltou. Então Deus começou a ampliar o leque das visões. Por quê? Porque Daniel aumentava o leque da sua entrega. Quanto maior for a sua entrega para Deus, é natural maior ser a entrega de Deus a seu respeito. Então Deus começou a revelar para ele coisas a nível global. Deus não falava só para ele sobre coisas de cidadela, nem sobre problemas dentro do palácio. Deus começou a se revelar de maneira a falar o que iria acontecer às nações ao redor da Babilônia. Deus viu que havia nele condições de receber o que Deus estava disposto a mostrar, condições de saber o que Deus queria contar. Escute, Deus sempre quer contar. E por que Deus não conta sempre? Porque nem sempre nós temos condições de ouvir, de entender, de receber. E o que habilitava Daniel a receber? Santificação. Quanto mais ele se santificava, mais profundo com Deus ele estava autorizado a ir. Por que isso era importante? Ele se santificava para proteger o espírito? Não, ele se santificava para preparar a carne, para que ele pudesse aguentar o que ele estava para receber no espírito. Já foi dito aqui nessa noite, eu achei sensacional. Eu levo isso como filosofia de vida, por isso creio no reino espiritual mais do que no chão que estou pisando. E Deus sabe que é verdade o que eu estou dizendo, porque eu sempre crio no que a palavra diz. E quando eu vejo que é o espiritual que manifesta o físico, eu creio no que a palavra diz mais do que meus olhos veem no físico. Então, eu ainda tenho uma fé a ser trabalhada, mas há em mim uma fé que, ainda que pequena, genuína. Creio porque vejo que é assim que Deus trabalha. Então, quando você santifica, não é necessariamente para preparar o espírito, porque a Bíblia diz que o espírito já está como? Pronto. Quem é fraca? É ela que não aguenta. Aí Salomão vai dizer assim: se o seu espírito estiver firme, ele levantará todo o corpo. Olha como ele é forte. Mas se seu corpo estiver caído, a sua carne, quem pois o animará? O que ele está dizendo? O espírito levanta a alma e levanta teu físico, mas a tua alma não levanta ninguém, nem tua carne, nem o teu espírito. Então, para que Daniel se santificava? Para poder se aproximar mais de Deus. Desculpa, tá? Mas eu vou ter que acabar com a visão romântica que você tem da glória de Deus. A glória de Deus não é um lugar de câmera lenta. A glória de Deus é um lugar de raios e trovões. A glória de Deus não é um lugar onde eu quero vê-lo. A glória de Deus é um lugar que, por mais que eu queira vê-lo, quando ele aparece, tudo o que eu quero é me esconder dele. A glória de Deus
ela não faz exalar em mim as minhas qualidades. Quanto mais perto eu me aproximo da glória, mais evidente ficam os meus defeitos, as minhas falhas, os meus pecados e os meus delitos. A glória de Deus é como se fosse uma luz translúcida, que numa ressonância magnética, tudo que estava oculto até de mim, passa a ser revelado diante de mim. E ao invés de me exaltar diante da glória, fazemos como João, que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, que eu me constranja. A glória de Deus não te glorifica para exaltação. Glória de Deus te ensina a manter o peso dela na sua vida através da humilhação. Quem se encontra com Deus de verdade não sai exaltado, sai mais humilde. Quem se encontra com Deus de verdade não sai estufado, sai retraído. Quem se encontra com Deus de verdade não se orgulha do brilho do seu reflexo, mas como Moisés procura se esconder para não chamar tanta atenção. Foi o que ele fez. Daniel se santifica, mas mesmo se santificando, o que Deus está entregando para ele é muito grande, ao ponto, já vou entrar no capítulo 9, prometo não usar ao mesmo tempo. Ele vai dizer que Deus começou a revelar algumas coisas para ele tão forte, que ele vai dizer assim acerca de uma visão. Ainda nem era a revelação das 70 semanas. Ele disse: fiquei eu, Daniel, 7 dias acamado, por causa da grandeza das visões. Estava em jejum, em oração, devoção 3 vezes ao dia. Mas o texto diz que ele afirma que por causa do que ele recebia, o corpo dele não tinha força para levantar da cama. Estive eu, Daniel, 7 dias acamado, e depois de 7 dias me levantei para cuidar dos assuntos do rei. Envolveu a carne. Camila, quando é que eu sei que o que Deus está me dando é maior do que eu? Quando é que eu percebo que o convite está indo para uma transição ministerial? Camila, quando é que eu percebo que eu não quero ser o mesmo crente que fui há 10 anos atrás, e que nem Deus quer que eu seja o mesmo crente que eu fui há 10 anos atrás? Camila, quando eu devo perceber a transição da maturidade espiritual, a elevação do meu nível de intimidade com Deus? Deus está dizendo: quando aquilo que eu te entregar for tão forte, a ponto de envolver a sua carne. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender agora. Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Se tudo que você vê no espiritual, se tudo que você sente no espiritual, se tudo que você acredita no espiritual não envolve sua carne, não envolve esforço, não envolve empenho, não envolve entrega, não envolve cansaço, não envolve dores musculares, não envolve problemas de relacionamentos, não envolve questões difíceis, se ainda não envolveu o teu psique, se você ainda não viveu pressão, meu irmão, é porque você ainda está distante. Agora está envolvendo meu corpo. Camila, tem dias que eu tenho dores no físico. Será assim para sempre? Não, não será. É Deus te dando sinais e sintomas de que está te transicionando. É um novo nível. Covardes correrão, covardes ficarão no pé do monte, covardes dirão: eu não quero chegar tão perto, mas os amantes dirão: eu vou subir o monte. Como canta a canção, que outros desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: é agora. Diga: é agora que você decide se vai ou racha, se sobe ou fica. Sacode ela e diga: descida, descida, descida. Quem está decidido a encontrar a face de Deus, reaja, reaja.
haja. Eu vou tremendo, mas vou. Eu vou cansado, mas vou. Eu vou tomando remédio, mas vou. Eu vou com meu terapeuta, mas eu vou. Eu vou. Embora, cala a boca. Vá com o remédio que o endócrino passou, mas vá. Vá com o remédio que o psiquiatra passou, mas vá. Diga quando chegar lá, Deus, chegou eu, chegou o Rivotril, mas ó, tô aqui, completa a obra. Completa a obra. Porque eu cheguei. Porque eu cheguei, eu atendi o convite, eu lavei as minhas vestes, eu me santifiquei. Eu desejo a tua presença mais do que eu desejo dinheiro. Eu desejo a tua presença e os teus propósitos mais do que eu desejo meu sonho. Eu desejo o Senhor mais do que eu desejo meu pai e a minha mãe. A presença de Deus não é para todos, a presença de Deus é para todos que decidiram pegar a cruz, negar-se a si mesmo, renunciar o mundo. Para esses a presença de Deus está disponível. Com todo respeito, mas Deus está dizendo para alguém: porque você está gastando tanto tempo da vida me entregando 98%? Você não sabe que eu não recebo 98%? Camila, mas eu estou fazendo 99%. Quem já ouviu aquele ditado? Poxa, não é brincadeira não, fulano, não faz o 99%. Não faz o 100, não tá bom. Deus está dizendo, esse ditado é meu. Eu gosto quando ninguém dá glória. É sinal de que você diz, puxa, sério? Sério. Deus está dizendo, não aceito metade. Não aceito parte superior. Comigo é assim, ou você me dá tudo, eu não quero uma parte do seu coração. Eu não vou morar em um aluguel da sua alma. Ou você me dá tudo, ou de mim você não terá. Porque a oferta da viúva foi boa. Ela era alta. Fala sério, ela era alta. Ela era equivalente a 5 centavos hoje. Só que olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Não é sobre ter muito ou sobre ter pouco. Independente do que tinha, ela decidiu dar. É isso que ele vê. Deus não trabalha com resultados, Deus trabalha com motivações. Quando você sabe o resultado que você pode produzir, Deus sabe tudo que Ele pode fazer. Para Ele indifere o resultado que você quer mostrar. Qualquer resultado Ele pode fazer. Ele trabalha com métodos. Ele quer ver a nossa motivação. Daniel fazia isso não por orgulho, mas por desejo de estar mais tempo com Deus e de poder entender as coisas que Deus falava com ele. Pra você ter noção, olha o que Daniel fazia, gente. Quando ele tinha um sonho ou uma visão que ele não entendia, ele ia para a biblioteca e começava a procurar a outra parte que ele não compreendia através dos livros de história. Porque ele sabia que tudo que Deus estava apontando a ele ao futuro, para ter sentido, também havia uma conexão com o... Quem sabe fazer ponte entre passado e futuro não terá nada na história oculto, nada. A Bíblia mesmo garante que não há nada novo debaixo do céu. Ele foi se esforçando e se consagrando. Deus começou a abrir o leque. Camila, sobre o mapa da minha vida, Deus tem minha vida pronta desde antes de você nascer. Camila, Deus, por que Deus me esconde? Deus não esconde. Você diz assim, por que Deus me esconde o plano? E Deus está dizendo, não te escondo o plano, é você que se esconde do plano. Você se esconde do chamado. Você se esconde do que eu tenho com você, porque você tem medo. As pessoas sempre perguntam para mim, Camila, o que é mais difícil? Fazer a vontade de Deus? Ou negligenciar? E eu digo, mano, fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Você não está cansado da obra que Deus tem na sua vida? Desculpa, mas eu vou falar. Você está cansado do esforço que você faz para fugir. Se você se entregasse de cara, você não estava assim. Mas você quer provar a Deus o tempo todo. E sabe por que isso acontece? Porque você quer buscar coisas que façam sentido para você. Você quer ganhar dinheiro para você? Você quer casa bonita para você?
Você quer ter status na sociedade para que as pessoas te respeitem pelo que você tem, porque infelizmente a sociedade só passa a te ouvir quando ela mede o que você tem. Então você começa a trabalhar para atender as expectativas das pessoas e começa a achar, por exemplo, que dinheiro é a solução de todos os problemas. E a gente sabe que não é, porque se fosse, os abastecidos não davam cabo da própria vida. Porque o que enche a vida não é dinheiro, dinheiro é papel, o que enche a vida é propósito. Você pode ter um carro lindo na garagem, cheio de combustível. Se você não tiver um destino, ele vai ficar parado na garagem. Assim é o chamado de algumas pessoas. Você quer produzir para provar alguma coisa para os outros ou para si mesmo. E aí sua régua vai ficando cada vez mais alta e você vai atendendo cada vez menos às suas expectativas. Quando você vê, ninguém precisa te oprimir, você virou carcereiro de si mesmo. Vai se esvaziando do propósito. Por quê? Porque o egocentrismo começou a ser o seu primeiro pregador. A palavra de Deus já não tem o centro na sua vida. Logo a glória de Deus também não. Então você só faz o que faz sentido para você, porque há muito tempo você deixou de fazer o que faz sentido para Deus. As pessoas que vivem assim acreditam piamente que quando Deus as criou, Deus estava pensando nelas e no melhor dele para a vida delas. E se nessa noite eu te chocar com a soberania do Deus que você diz adorar e dizer que não era em você que Deus estava pensando quando Ele te criou? Mas você só quer procurar o que faz sentido para você. Você se afasta de vida devocional, porque para você relacionar-se com Deus não tem a ver com o que você entrega para Ele, mas com o quanto você quer sentir dEle. Seu egocentrismo já virou seu pregador e você não percebeu. Você não consulta Deus, você consulta a sua consciência. Eu vou falar bem rasgado. Você não está consultando Deus, está consultando sua consciência. E sua consciência é tão limitada, sua consciência só tem o poder de avaliar sua circunstância. Sua consciência não sabe nada do futuro e pouco se lembra do seu passado. E se lembrar muito, ela ainda te arrebenta, porque ela faz você construir sua identidade em cima de quem você já foi e não em cima de quem Deus quer que você seja. Por isso ele disse a Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós. Sabe o que ele está dizendo? Não confie na consciência de vocês. Consciência não é bom pregador, é apenas bom bibliotecário. Organiza, armazena, divide, mas não tem poder de apontar futuro. Camila, então, qual é o propósito de minha vida? Fazer sentido para Deus. Agora diga para mim, quando você consegue alegrar Deus, quem fica mais alegre do que Deus? Fala a verdade. Você. Quem aqui já se deitou se dando mal por ter feito a coisa certa, mas em paz porque fez a coisa certa para Deus? Quem aqui já se deitou na cama pensando assim: eita, me arrebentei todinho hoje, hein? Talvez eu perca até o emprego amanhã, porque não aceitei o suborno X. Mas aqui, parece que Deus está rindo para você. E você fica assim: eita que hoje eu fiz bonito. Você e Deus parece que estão dando soquinho na mão. Você foi feito para dar prazer para Deus, para funcionar para Deus. Quando você funciona para Deus, tudo faz sentido para você, até o que não faz sentido para mais ninguém, porque o plano de Deus para a sua vida é individual. Por isso não é na régua da comparação que você deve viver. Vai ouvindo isso aí. Quem consulta a consciência se afasta do que a palavra diz nesse aspecto. John Piper, ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e esteja chamando ela de Deus. Ou seja, você não está consultando Deus, você está consultando a sua consciência. É a sua consciência que dita o que você tem que fazer. E com isso você está se perdendo do propósito de Deus. Ah, Camila, mas é porque tudo que eu faço tem que fazer sentido para mim. Mas não é assim. Deixa eu te falar bem rasgado. Quando Deus criou você, olha para o teu irmão, para o ego dele, fica bem sem graça hoje. Alguém pode olhar para mim também e diga para essa pessoa: não estava pensando em você. Camila, em quem ele estava pensando? Vamos sair desse egocentrismo?
A palavra de Deus é clara. Porque dele, por ele e para são. Deixa eu falar. Quando Deus te criou, Ele não estava pensando em você, Ele estava pensando em quem? É por isso que isso não deveria ser motivo de tristeza, mas de alegria. Se a motivação que fez você nascer foi o plano de Deus, é impossível dar errado o que está para acontecer. Pega na mão de alguém aí agora e diga: você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a glória de Deus. Você funciona dele, para ele e por causa dele. Escute, você pode ser o melhor arquiteto do mundo, o melhor advogado do mundo, o melhor juiz, delegado, policial do mundo, o melhor empresário do mundo, o melhor empreendedor com a maior startup do mundo. Deus está dizendo: você só é feliz quando teus recursos passam por mim, tua alegria passa por mim, tuas habilidades passam por mim, teus diplomas passam por mim, tua família passa por mim, teu dinheiro passa por mim, tua criatividade passa por mim, tua alegria passa por mim, teus sonhos passam por mim. Você foi feito para fazer sentido para mim. Então tudo que você faz, a glória é minha, o poder é meu, a honra é minha. Busque glorificar o meu nome, e você vai ver tudo fazer sentido para você. Oh, meu Deus, para de procurar sentido para você. Não está percebendo que está ficando vazio? Presta atenção nisso aqui. Procure conhecer mais Deus. Olha para cá. Quanto mais você conhece de Deus, você não conhece Deus. Quanto mais você conhece de Deus, você passa a conhecer mais você mesmo. Você só consegue se conhecer melhor quando passa a conhecer mais Deus. Daniel entendeu isso. Daniel entendeu isso. Entendeu que a glória não era lugar de romance, era lugar de batalhas travadas, mas já determinadas para serem vencidas. Daniel entendeu que a presença de Deus jamais seria desfrutada por covardes, mas por homens que estavam dispostos a não terem a sua vida por preciosa. Daniel entendeu que ficar 7 dias numa cama, em razão de ter recebido uma grande visão, compensava se você tivesse a visão de 70 anos para frente. Daniel pesou na balança entre quanto ele deveria dar e quanto ele ia receber, e ainda assim ele viu que estava recebendo muito mais do que qualquer coisa que a vida dele pudesse entregar. E por isso ele não recuou, e é por isso que você não vai recuar. Deus me trouxe aqui nessa noite e Ele colocou essa palavra em meu coração para dizer a todos aqueles que estão ao alcance de uma resposta e da voz profética nessa noite. O que Ele está dizendo é: eu não vim aqui falar com você sobre dias, eu vim conversar com você sobre os anos. Eu não vim falar com você sobre o seu passado, eu vim te apontar um futuro desconhecido, porém extraordinário. Eu estou abrindo um caminho seguro diante de você. Levante a sua mão e repita comigo o texto que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Diga bem forte: coisas grandes. Diga grandes. Diga grandes. Vem comigo, batera, grandes. Vem comigo, Rick, bem forte. Diga grandes. Bata o pé no chão e diga firmes. Diga firme, que eu não conheço. Diga assim: mas conhecerei. Agora levanta a direita o mais alto que você puder, a esquerda também. Abre os braços em volta de quem está do teu lado agora. Impõe a mão sobre o ombro dele e diga: o futuro em Deus é grande e firme. Deus está jogando por terra o medo. Deus está dizendo: não precisa ter medo. É seguro o lugar que eu vou te colocar. É firme o lugar que eu vou te colocar.
tem estabilidade para onde eu estou te levando. Uma das coisas que Deus está falando comigo, do porquê Ele separou essa noite entre nós, eu vou remover o medo. Eu vou remover o medo. Eu vou remover o medo. Você não vai andar, você vai voar como uma águia. Deus vai começar a remover o medo. O ano de 2023 já tem um testemunho pronto na tua boca. Qual, Camila? Você vai dizer: em 2023 Deus me arrancou o medo e eu andei sobre as águas. Eu pisei no Sinai, eu entrei no tabernáculo, eu vi a sarça ardente, eu tive visões de Deus. Sai, medo! Eu não sei quantos amigos você vai perder, mas você também não sabe quantos ainda vai ganhar. Eu não sei quantas coisas você vai ter que vender, mas você também ainda não sabe o quanto você vai poder comprar. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo: o que eu tenho para você é grande e é seguro. É o tipo de coisa que ninguém mais tem para você. Por quê? Porque normalmente todo projeto grande envolve um risco alto grande. Você diz assim, a pessoa: é grande, quer entrar no negócio? Quero, mas e o risco? Não é pequeno não. Por que não é pequeno? Porque o negócio todo negócio grande envolve um risco. Não entre em negócio grande quem não pode perder milhões. Se o negócio envolve milhões e o risco, por menor que seja, como é que um milionário entra num negócio de um bilionário? Se o bilionário perder milhões, ele continua bilionário. E se o milionário perder milhões, ele fale. Só que Deus está dizendo, diferente de todo negócio que alguém já te propôs, o lugar que eu tenho para você, ele é seguro, firme. Olha o que ele está dizendo. Mas o que você vai viver no futuro depende de assinar o contrato comigo hoje, no presente. Então, irmão, é uma questão de fé. Daniel ficou acamado algumas vezes, mas eu podia conversar com ele sobre coisas de 70 anos para frente que ele ia te dizer. Daniel teve visões Diga para mim, que homem não fica à frente do seu tempo se ele já viu o futuro? E se eu te disser que Deus quer revelar o futuro para todos nós que estamos aqui? Deus quer que você sente amanhã, se por algum acaso fosse assistir o jornal e toda notícia que o jornal passasse para você, você dissesse: essa notícia é velha. Deus está dizendo, no nosso lugar de intimidade e devoção, eu não quero falar com você sobre dias. Tem gente aqui que ainda está tentando resolver a vida, e isso é ótimo. Mas Deus está dizendo que eu tenho para você nesse tempo da vida já era para a gente estar conversando sobre os seus filhos e não sobre você. Camila, mas eu ainda nem casada sou, e Deus está dizendo para você ver como eu estou à frente. E eu quero te levar para esse lugar, para que você não caminhe para lá vacilante, para que você caminhe seguro, filho. Deus está dizendo: marcha comigo, eu vou adiante de ti, endireitando o caminho, quebrando os ferrolhos de ferro, destruindo os cadeados de bronze. Eu sou o teu guarda, tu serás bendito ao entrares e bendito ao saíres. Eu tenho sobre ti uma palavra, então não fuja da minha glória, não fuja da minha presença, não fuja do teu chamado, não fuja do que eu tenho para você. É firme, é seguro, é firme, é seguro, é firme, é seguro. No meio do caminho você vai perder, mas também vai ganhar. No meio do caminho você vai se entristecer, mas também vai se alegrar. No meio do caminho tem dias que você acha que vai morrer, mas Ele também vai te ressuscitar. Tem glória, tem glória. Deus está falando comigo, tem glória, tem honra, tem glória, tem cura, tem renovo, tem ressurreição.
Vou contar de novo 1 a 3 pra gente começar a encerrar. Você vai gritar pra quem tá do teu lado: aguenta a visão. É 1, é 2, é 3, grite aí. Aguenta, meu irmão. Foi Deus que te deu esse CNPJ? É proibido de decretar falência. Tem dia que você vai emitir nota top. Tem dia que você vai emitir nota tip. Foi Deus que te deu esse CNPJ? Aguenta esse CNPJ. De preferência, grava ele na cabeça para quando orar, já começar a falar com Deus com ele. Ei! Foi Deus que te deu esse casamento? Aguenta a visão, camarada. Ei! Você, pastor, que entrou aqui a paisana, dizendo: Deus, eu vim aqui buscar a paisana, uma resposta para aquele ministério aonde eu tenho aquelas poucas ovelhas. Deus está me mandando te lembrar, pastor, que as ovelhas de Davi também eram poucas, mas todas estavam pejadas. Que é isso? Elas eram grávidas. Deus está dizendo: você não está vendo, mas eu tenho algo grande, firme e seguro, através da vida daquelas poucas ovelhas. Aguenta aquele ministério, aguenta a visão, pastor. Ei, mãe, Deus não te daria um filho que você não pudesse educar. Se seu ventre suportou, esse menino é seu. Aguenta o menino. Ei, líder de departamento, Deus não permitiu um espinho no ninho que você apacenta para você desistir da liderança do departamento, mas para que você transicione e desperte o dom que há em você. Aguenta a visão. Aguenta a visão. Ei! Aguenta a unção que Deus te confiou. Deus não falou que ia te usar para curar, porque a vergonha e o constrangimento do que vão dizer quando Ele manda você levantar e tocar em alguém está falando mais alto do que a unção. Ele está dizendo: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens também ficarão envergonhados diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens serão confessados diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Deus está dizendo: aguenta! A força que você faz para fugir da visão que Deus te deu é que está esgotando você. Não é a visão. O desespero da visão é transitório. Quem está entendendo, diga amém. Aqui, eu fecho a Bíblia aqui. Agora, caminhando no capítulo 9, eu abri nele para a gente concluir nele. Aqui no capítulo 9, Daniel está tão espiritual com Deus. Vê se você entende. Que agora Deus não fala mais com ele quando ele fala com Deus. É nesse nível que você e eu temos que chegar. Quando eu falo com Deus, eu busco Deus para Ele falar comigo, é natural que Ele fale, ou não fale, mas é natural que Ele fale porque eu estou buscando. Agora existe um nível chamado intimidade. Qual é o nome do nível? Esse nível significa que Deus não fala comigo quando eu falo com Ele. Esse nível significa que Deus fala comigo a hora que Ele quiser. Vou traduzir a cena do capítulo 9. Olha o que está acontecendo. Ele não está no templo, até porque não estaria mesmo. Não está no quarto orando com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Se liga nisso aqui. Daniel está dando uma volta, não sei se há trabalho, não sei se há passeio, mas ele está andando com aqueles amigos dele. Está ele e alguns amigos, não sei se são colegas de trabalho, não sei se ainda é alguns do início do cativeiro. Olha isso, não está rolando papo espiritual, não é nada. O texto diz que eles estavam andando juntos. Eu tenho para mim que os caras não são tão espirituais assim, porque senão não tinham ficado tão apavorados. Olha isso. Tô andando, imagina você andando, e aí rapaz, tá calor, não tá? Tá calor.
Nossa, mas esse dia fez um frio. Daqui a pouco, do nada, Deus vem no espiritual, mas vem de maneira tão forte, que no natural, o temor do ambiente é tomado. Os caras não estão vendo nada, mas estão sentindo tudo, a presença, e começam a tremer. E o texto diz que de medo eles fogem. Fogem para quê? Você leu comigo, quem lembra? Quem lembra, gente? Eles fugiram para si. Graças a Deus, eu me rasgar todinha aqui agora. Vou até beber uma água. Eles fugiram para se esconder porque não viram nada, mas sentiram muito temor. Sentiram que tinha algo ali. E Daniel fugiu? Só porque não conseguiu. O texto diz que a perna dele falhou. Pode ler. Eu caí como morto. Porque o que os outros estavam vendo por parcela, ele estava vendo. Então se os outros que nem viram estavam com medo, ele que estava vendo, estava como? Apavorado. Olha o que ele disse. Mudou a cor do meu rosto. Quem contou isso para ele? Saiu o sangue do rosto. Caí no chão sem força, como morto. Quando a Bíblia diz como morto, o que é que isso significa? Ou desmaio, ou desabilitado. Perdeu a força completa nos seus membros. Sistema nervoso central. Bum. Caiu. Sem força. Boquinha branca. Apavorado. Deus está dizendo: você diz que me quer, diz que me deseja. Na hora do louvor aqui, você canta: quero tua presença, quero o Senhor, assim assado. E Deus diz: mas quando eu apresento, se tu não perde as forças, tu fugia. Você não aguenta o que você me pede, mas eu vou te preparar para aguentar o que eu tenho para te dar. Caiu no chão como morto, como se estivesse desmaiado, porém consciente ainda. Aí olha o que o texto diz: que ele, apavorado, o anjo vem, e ele vê que uma mão é posta sobre ele. Você leu comigo? Rapaz, é um anjo. Completa aí. É um? Vem pra gente encerrar junto. É um? É um anjo. Meu Jesus. O anjo fala com ele: Daniel. Ouvi a voz daquele que falava comigo, disse Daniel. Vai ouvindo aí. Ele põe a mão sobre mim e ele me disse, sacudindo Daniel, o anjo dizia: levanta. Quem lembra disso no texto, diga amém. Agora responda para mim: o anjo levantou ele? Se um anjo numa guerra arrebenta com mais de 200 homens como se fossem um só, não tinha esse anjo que visitou Daniel poder para botá-lo de pé? Sim ou não? Mas o anjo levantou ele? O anjo levantou ele? Não haverá de Deus ajuda para que ele te coloque de pé diante de visões que foi ele mesmo que te entregou. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus só vai te ajudar nas áreas que você não tiver autoridade para operar. Nas áreas que você tiver autoridade para operar, Deus não te levanta, Deus te motiva. Sabe o que Deus está dizendo? Como é que eu vou te botar de pé diante de uma visão que eu te confiei? O que é isso? Você não vai cair diante do que Deus te entregou e vai ficar prostrado. Olha para cá, alivia só o compressor para mim, só um pouquinho que eu já estou encerrando. Alivia só o compressor um cadinho. Olha o que Deus está dizendo. A visão que eu te entreguei é sua. Sabe o que Ele está dizendo? Então trata de se recompor. O anjo sacode ele, mas levanta ele. O anjo sacode ele. E o anjo diz para ele: Daniel, levanta. Mano, o anjo tá com a mão nele. Custava botar o cara de pé.
Só que Deus é pedagógico. Eu não vou te botar de pé diante daquilo que eu já te dei estrutura para conceber. É você que vai se erguer. É você que vai se erguer. Ele diz: levanta. Ele motiva ele. Agora, entenda, o texto não mostra o anjo, e Daniel também não vê o anjo. O texto diz que ele só sente a mão e que ele ouve a sua voz. Completa aí, igreja. Ele ouve a sua. Ele ouve a sua. Deus está dizendo: nem sempre você vai ver a minha mão te erguendo, mas jamais faltará a minha voz para te dizer o que fazer. Ouça a minha voz, ouça a minha palavra, e não haverá lugar caído que você não fique de pé. Daniel, levanta. Aí o texto diz, olha o que o texto diz, que ele foi ficando de quatro, irmão, de gatinho, mão espalmada no chão e joelho na terra. Significa que primeiro ele estava caído totalmente, e agora ele começou a se esforçar para levantar. E no processo de se levantar, ele foi ficando de joelho com a mão espalmada em posição de gatinho. E ele tremia, e o anjo não soltou dele, o anjo sacudia. Só que ele não diz que levantou porque a mão do anjo levantou. Ele disse: eu me levantei por causa da sua. Deus está dizendo: não são os meus recursos que te levantam, não são os meus métodos que te levantam. Sabe por que você está aqui até agora? Porque você sabe que o que te levanta é a palavra dele, é a voz dele em direção a você. E ele te trouxe hoje aqui para dizer: você não vai ficar caído. Diante da visão você pode até se assustar, diante da visão você pode até perder a força, mas eu não deixo você sair caído da minha presença. Lembra de Paulo, Atos 9, ele foi ao chão e disse: quem és, Senhor? E com a boca no chão ele falou com Jesus, e Jesus lhe disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Deus não dispensou ele caído. Jesus lhe disse: agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu te entendo. Você está impactado com a minha obra, você está assustado com a grandeza daquilo que eu te confiei, na tua casa, na tua família, na tua igreja, nos teus negócios. Só que hoje eu vim te dizer: recomponha-se, porque eu sou contigo. E aguenta a visão que eu te entreguei, aguenta o ministério que eu te confiei. Os amigos que estavam com ele fugiram para se esconder, mas ele disse: eu, Daniel, fiquei só naquela visão. Há problema nisso? Não. Diga para mim, os que se esconderam, a visão era para eles? A visão era para Daniel. Então responda: Daniel, viu ou não viu? Viu ou não viu? Viveu ou não viveu? Deus está dizendo: não importa como vão discernir a visão que eu estou te dando, eu não estou preocupado com a forma como eles te veem. Eu quero você ocupado com aquilo que eu te mostrei. Vou falar de novo. Pare de querer corresponder às expectativas que as pessoas colocam no seu comportamento. Deus está dizendo: eu não estou preocupado com a forma que eles veem você. Eu quero você ocupado em corresponder à visão que eu mostrei para você. Botou Daniel de pé, e o texto diz que ele ficou como? Quem lembra? Ele ficou como? Mas ainda assim Você está entendendo o que Deus está falando? Às vezes é assim que eu e você vamos ficar. Como? Mas ainda assim A mulher do fluxo de sangue, depois que tocou em Jesus, ficou tremendo porque ele chamava. E ela precisava confessar que fez o que fez. E aí o texto diz que temendo e tremendo, ela disse: fui eu, Senhor. Estava tremendo, mas confessou. Ficou de pé tremendo, mas aguentou a visão. Daniel recebeu uma visão tão longe e à frente do seu tempo, que ele quis saber com Deus e perguntou assim: para quando é isso? E o Senhor disse para ele: isso não te convém saber, porque está muito à frente do seu tempo. Tu, porém, vai até o fim. Sabe o que ele disse? Daniel, teve coisas nessa visão que eu compartilhei com você. Não é porque eu precisava que você participasse. É porque o nível de intimidade, quando é grande, Deus não te conta só o que você tem que fazer.
Ele também te conta o que outros farão, só por afinidade, só por intimidade. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te pedir para ficar de pé já já. Segure só isso. A glória de Deus não é um lugar de romance. É um lugar que você chega não desfilando no caminho, mas entregando sacrifícios. Desculpa, mas eu vou falar. Não são pétalas que abrem o caminho da glória. É sangue. Lembra? Lembra? Santo, Santíssimo. Lembra tudo que antecipava a chegada de sua glória? Deus trouxe gente hoje aqui que disse assim para Deus: Senhor, nosso relacionamento já não é mais igual. O Senhor já não fala comigo como o Senhor falava antes. E o Senhor está dizendo: não é porque eu não te sinto mais, e nem porque eu não te permito me sentir mais, mas é porque chegou a hora de uma maturidade espiritual. E eu não vou ficar falando com você só através de sonho toda noite. Tem gente aqui que está dizendo: Camila, Deus mudou comigo. E Deus está dizendo: mudei com você para você entender que chegou a hora de você também mudar comigo. O caminho da glória de Deus não é um lugar de trilha sonora romântica. Normalmente é quebradeira, raios, trovões e relâmpagos. Dá medo. Medo de quem eu vou perder, medo se eu vou me perder, medo se Deus vai me matar. Só que Deus está disposto a receber todos aqueles que não querem ficar no meio do caminho. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Moisés disse: eu te quero ver mesmo assim. Estou parafraseando para você entender a motivação de Moisés. O que ele está dizendo? Se a última coisa que eu vou ver é a tua face, que seja. Agora diga para mim, ele morreu? Deus criou uma estratégia para que ele, passando de costas, não morresse. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o seu desejo de me encontrar é maior do que o seu medo de perder, eu crio estratégias para que você não morra e desfrute da minha glória, da minha presença, das minhas revelações, da minha unção. Quem quer esse lugar de intimidade, meça agora os seus medos e meça também o tamanho do seu Deus. E se ainda assim você quiser encontrar com Ele, fica de pé do teu lugar agora. Ministério de Louvor vai me ajudar. Eu creio que eles conheçam essa canção, rapazes, meninas. Essa que cantamos aqui agora, ou melhor, que eu parafraseei. A porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. A parte que eu mais gosto dessa música é essa parte que diz: eu vou subir o monte que muitos desistiram. Escute isso aqui. Quando eu me vejo sem capacidade de superar alguns desafios que Deus coloca diante de mim, eu nunca digo assim para Deus. Estou te falando em verdade. Em Deus digo a verdade, não minto no altar de sua casa nessa noite. Eu digo assim: Deus, eu não vejo capacidade em mim para isso. Mas Senhor, olha o que eu digo: seja de pé ou ralada, o que tu tem para mim não dá para outro não. Me leva. É como se eu dissesse assim: contigo eu tô para rolo. É o que o Senhor quer? Ah, eu quero que você faça tal coisa. E vai dar tal coisa? Eu não sei, o Senhor que vai dizer. Sabe por quê, irmãos? Eu prefiro chorar, estou falando de mim, a dor de ter ficado arrebentada por algo que eu tentei, que era para mim, do que ficar acuada pensando aonde eu estaria se estivesse aceitado. Sou eu sou assim. As pessoas às vezes dizem assim:
Camila, como foi seu chamado? Quando foi que Deus te chamou? Eu digo assim, mano, eu não sei, porque essa consagração que eu falei que eu dirigia, às vezes o culto acabava e eu ficava no altar depois de já ter orado por todo mundo. Eu gritava, eu babava, eu chorava. Gritava. Ninguém, a igreja toda fechada, todo mundo já tinha ido embora. E eu gritava: me usa, eu tô aqui, faz alguma coisa comigo, por favor. Aí eu batia, eu me lembro, eu batia no púlpito. No púlpito não, no altar. Aí às vezes eu babava. Eu tenho alguns vasos marcados no meu rosto até hoje, de dias que eu gritei e chorei tanto que os vasos do rosto todo estouraram. Eu fiquei marcada por dias e dias com pontinhos de mini coágulos no rosto, sabe? As pessoas me perguntavam o que era. Eu dizia, porque estava muito calor, porque eu orei muito, ou porque eu chorei muito. Tamanha era a minha vontade. Eu dizia, eu não sei quando Ele me chamou, porque eu grito Ele há muito tempo. Eu chamava Ele. Às vezes Ele falava comigo, às vezes Ele não falava comigo, e eu continuei chamando todos os dias. Resultado, às vezes eu não estou falando com Ele, mas acredite, Ele vem e fala comigo. Eu não abro mão dessa intimidade por nada que ninguém me ofereça. Nada. Nada é melhor do que isso. Deus tem esse lugar para você. E Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite, não fuja mais, aguente a visão que eu te entreguei. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca fui perfeita, não sou perfeita. E não estou aqui porque sou mais santa do que você. Só estou aqui porque sou pecadora arrependida. Não nasci num lar cristão. Não nasci num lar cristão. Pelo contrário, ninguém na minha família dizia que Jesus era o Cristo. Servíamos a outros deuses, a outros senhores, senhores da barra pesada. Quando eu conheci Jesus, eu via que eu não tinha habilidade nenhuma para nada. Eu não pregava como eu prego hoje. Eu nem sabia que eu podia falar como eu falo hoje. Então, vendo a capacidade das pessoas, os dons das pessoas, eu queria muito fazer alguma coisa para Deus. Por isso, eu lavava o banheiro da melhor maneira que eu pudesse. Eu limpava a igreja da melhor maneira que eu pudesse. Não era para os pastores, não era para a igreja. Era um jeito de eu dizer, Deus, aceita alguma coisa que eu faço. Eu preciso que o Senhor receba alguma coisa que eu faço. Vontade de agradecer. Vontade não era de justificar, era de agradecer. E aí um dia, vendo que ainda assim eu não tinha nenhuma habilidade que fosse bacana, ou que eu achasse que pudesse cooperar de maneira mais efetiva, eu chorei muito e eu disse, Deus, eu só tenho o meu coração. Eu não sei fazer nada do que as outras pessoas sabem fazer. Eu te conheci de pouco tempo, eu não sei quanto tempo demora para o Senhor chamar alguém. Eu entrei no meu quarto e eu disse assim, Senhor, mas uma coisa de mim o Senhor tem, o meu coração. O que o Senhor me pedir para fazer, eu faço. Eu não negociava nada com Deus, irmão. Se eu estivesse num sacolão e Deus dissesse assim, sai daqui agora, vai ali, abraça aquela pessoa, ela podia me chamar de maluca. Eu não pedia a Deus para falar duas vezes, porque minha vontade era Deus falar comigo. Então quando Ele falava uma, eu não pedia para falar duas, eu já atendia na primeira. E eu fazia. Então um dia chorando eu só disse, Deus, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada, mas eu tenho o meu coração. Eu ouvi dizer, e eu ouço sempre o pastor falar, que o Senhor quer o meu coração. Se o meu coração, Senhor, para a sociedade o meu coração não significa nada, eles não sabem o que vai no meu coração. Mas se o Senhor puder receber meu coração, o Senhor conhece meu coração, usa o meu coração para o que o Senhor quiser usar. Tudo isso na verdade significava, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Naquele dia em diante minha vida mudou completamente na casa de Deus. Uma unção, uma separação de Deus começou a partir daquele momento. Porque o que Deus quer é isso, é o nosso coração. Minha vida mudou completamente. Deus começou a me dar visões muito maiores do que eu. Por exemplo, quando eu comecei o ministério de evangelização, da itinerância, na casa dos 20 eu fazia um estado por dia. Um estado por dia. Tinha dias que eu não dormia nem 2 horas de sono por dia. Tinha dias seguidos que eu não tinha 7 horas de sono em 5 dias. Mas quando
eu pensava em parar por alguma falta de habilidade física para continuar, eu orava e eu dizia: Senhor, estende os meus limites. Entenda, eu nunca pedi para Deus para voltar. Eu dizia: eu não sei o que precisa para ir, mas eu sei que tu podes me dar o que eu preciso para continuar. Deus está dizendo para alguém aqui: por que tu pedes para voltar, se eu tenho tudo o que tu precisa para continuar? Às vezes o que falta não é Deus te dar, é você reconhecer que precisa de algo para ir. Mas por que Deus não dá? Porque você não pensa em ir o tempo todo, você pensa em voltar. Deus está dizendo: eu não peguei o seu coração para você voltar, eu peguei o seu coração para te dar tudo o que você precisa para ir. Então aguente a visão. Pare de dizer que não quer mais aquela empresa só por causa do que você está vivendo nessa. Pare de dizer que não quer mais viver o casamento só por causa do que você viu os outros passando. Pare de dizer que você não quer mais o chamado pastoral só porque você viu o que outros pastores sofreram. Deus está dizendo: eu não quero você visitando o passado dos outros para conhecer seu futuro. Eu quero você consultando a visão que eu te dei e sabendo o que você precisa para continuar dentro dela. Eu não tenho condições de chamá-los aqui na frente, então eu vou pedir os obreiros lá embaixo. Quem tiver com rádio, fica conectado aí agora. Quem tiver lá fora, fica conectado agora. Aqui dentro, eu vou pedir para levantar a mão. Somente isso, mais nada. As pessoas que hoje vieram a esta casa, amam ao Senhor, mas ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador publicamente. Gente que já tem Deus no coração. Camila, como é que sabe que tem Deus no coração? Eu sei que tem. Uma hora dessa, que dia hoje é da semana? Sexta-feira. Ninguém te obrigou, você veio aqui porque queria falar com Deus. Mais do que isso, você veio aqui porque queria ouvir Deus falar com você. Mas na hora do convite, você tem medo da visão, do que você vai ter que fazer, do que você vai ter que renunciar. Só que hoje Deus está dizendo: ei, não me entrega metade, ou me dá tudo, ou para de gastar seu tempo vivendo a metade. No 3, vai levantar a mão quem se afastou e quer voltar. Quem vem à igreja, mas nunca levantou a mão para fazer uma aliança com Deus. Eu vou entender no levantar das suas mãos sua confissão pública de fé. Eu conto 1, a igreja inteira comece a orar agora. Comece a orar para que essa noite seja noite de salvação. No 3 vai levantar a mão. Lá embaixo no telão, quando eu disser 3, você que está distante, afastado, você vai levantar a sua mão e vai entregar a sua vida para Jesus. Se você está afastado e quer voltar, está distante, vem à igreja, mas nunca fez uma aliança. Camille, precisa. Não foi a igreja que inventou isso, foi Jesus que disse: quem me confessar diante dos homens, eu o também confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. 2, eu conto 2, intensifica o fluxo de intercessão, igreja. 2,5, é noite de quebra de cadeias, é noite de decisões. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode abrir o caminho, te dar todo o recurso para cumprir a visão que Ele te deu. Só tem uma coisa que Ele não faz por você: te levantar do lugar que Ele já te deu autoridade para sair de lá. Essa decisão é sua. Ei, Ele disse a Abraão: vou te fazer prosperar, vou te dar um filho, vou te dar uma nação. Só tem uma coisa que Deus não fez por Abraão, sabe o que? A mudança de Abraão. Sai da tua terra. Quem saiu foi Abraão, não foi Deus que tirou. Deus está dizendo: eu não vou te tirar dos lugares que eu já te dei autoridade para sair. No 3, se você sabe que está distante, se você quebrou a aliança e precisa restaurar hoje, no 3, você vai levantar a sua mão e vai ficar com a mão estendida. Eu vou contar aqui. Vou pedir para quem está lá embaixo contar lá embaixo.
Enquanto a igreja ora, 2,5. Camila, sou eu. Se tiver mais luz na galeria, pode acender para eu ver. Camila, sou eu. É você? 3. Levanta a tua mão que eu quero orar por você e fica com ela estendida. Para eu saber que é você. Fica com ela estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Alguém aí fora me diz quantos tem da porta de vidro para lá. Da porta de vidro para cá eu vou continuar contando. Depois eu quero saber quantos tem para lá. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Galeria. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Da porta de vidro para lá, um número, eu vi algumas mãos. Faz a conta, 85 mais 12, 95, 96, 97. Lá embaixo, eu preciso saber se lá embaixo tem gente entregando a vida para Jesus. Quantas vidas lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo eu preciso saber no pavimento lá de baixo. Tem que falar aqui para mim, lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo 11. Aqui em cima. Lá embaixo. Então 97 mais 8, vai. 105. O culto está sendo transmitido online? Alguém sabe me dizer? Tem alguém acompanhando ao vivo com a gente agora? Tem? Se você está ao vivo agora e entrou em algum momento dessa ministração, aqui dentro nós já somos 105 pessoas reconciliadas com Cristo, dizendo que Ele é o Senhor. Mas se você está aí do outro lado do smartphone, dessa televisão conectada no YouTube, se você quer entregar sua vida para Jesus agora, se o Espírito, você disse aí no sofá agora, se é de Deus, o tempo de eu entregar-me a Ele hoje, ela vai falar comigo aqui em casa, pois eu estou falando com você. Se você está aí agora, escreva o teu nome no chat ao vivo e diga: eu, fulano de tal, estou fazendo uma aliança com Jesus hoje. Escreva aí que você está voltando para Jesus. Abre o chat aí, o pessoal da mídia. Eu quero saber se tem alguém no ao vivo voltando para Jesus. Se alguém tiver um celular aberto no ao vivo, me dá aqui agora. Me traz aqui agora. Oh meu Deus, nós vamos orar. Nós vamos orar. Você que está em casa, escreva aí agora. Se você está no seu local de trabalho, se você está na rua e o Senhor te parou para te dizer: sou eu que estou falando com você agora. Entregue sua vida para Jesus, que eu vou ver aqui agora. Prepara aí, alguém conta para mim. Eita Jesus, muita gente. Espera aí que eu vou falar o nome. Marina. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Marina tá voltando. Espera aí que tem mais gente. Gustavo, Deus te abençoe, Gustavo. Sônia, Deus te abençoe. Mari, Deus te abençoe. Leandra, Daniel, Deus te abençoe. Michel, Deus te abençoe. Mônica, Eliane, Sônia, Thaís, Leonardo, Deus te abençoe. Carol, Michel, Sidneia, oh meu Deus do céu. Cezedelo, Erenita, Alana, oh meu Deus, Giovana, Kathleen, Elisandro, Marcelo, Patrícia, Débora, eu não posso mais contar. JP, 130, mas quem quiser chegar, pode chegar. Amigo, me faz uma gentileza. Há uma senhora atrás de você. Pergunte para ela, por favor, o nome dela. Irmã Catarina. Irmã Catarina, a senhora me perdoaria se fosse... A senhora me perdoaria se fosse por um bom motivo que eu lhe perguntasse quantos anos a senhora tem?
A senhora me perdoaria, me diria 80? Desculpa, mas eu vou falar, a Bíblia manda a gente escolher aqueles, né? Sermos exemplos dos fiéis. Claro que esse exemplo hoje aqui para mim é a irmã Catarina. E eu tô vendo que tem gente que talvez pelo dia corrido de trabalho, pelo esforço que fez para chegar aqui, tem gente que está aqui hoje que já faxinou casa, já bateu laje, pegou 2 conduções. Tem gente que inclusive quando o culto acabar vai pegar mais 2 para voltar, e não pode ir embora antes das 10h30, senão perde a última condução. Eu entendo tudo isso, então não me tome como ofensiva, mas é que quando eu olho para a irmã Catarina com 80 anos de idade, às 10h06 da noite na casa de Deus, e vejo jovens cansados encostados na parede, e vejo a Catarina, a irmã Catarina, eles estão cantando, eu vou entrar na casa, e ela está assim, com 80 anos de idade. Eu digo, Deus, me dá a graça da irmã Catarina, que é qual? Não é pular aqui hoje, é pular amanhã e depois. Eu vou dar uma chance para quem ainda está sentado ficar de pé, para quem está encostado se desencostar. Vou te falar um negócio muito sério. Crede em Deus e estareis seguros. Quer segurança, crê em Deus. Quer prosperidade, creia nos profetas que Deus usa. Estou te falando como profeta. Desencosta, levanta, que eu vou orar agora por essas pessoas junto com você, e vou orar por você. 2023 será o ano que Deus não vai te poupar. Eu vou falar de novo. Olha para alguém e diga, em 2023 Deus não te poupa, Ele vai te entregar tudo. Fala aí, a visão vai ser completa. Vai ser. Aí você não pode ficar cansadinho não, meu filho. O diabo não respeita teu cansaço. Os jovens são cansados e os mancebos também. Sabe por quê? Porque eles são apressados. Eles querem tudo para ontem. Mas eu não quero tudo para ontem. Eu quero igual a irmã Catarina. O que, Camila? Os apressados se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O reino do céu é tomado à força. Desencosta de onde você estiver encostado. Libera a tua mão. Nós vamos fazer uma oração agora. Levante a mão. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, junto com a tua igreja, aonde houve reconciliação, aonde houve confissão, recebe cada nome, cada vida diante da tua presença nessa noite. Cada uma dessas pessoas, de dentro, de fora, em cima, embaixo, na internet, em casa, no trabalho, aonde houver alguém que tenha erguido as mãos hoje e confessado que tu és o único Senhor, recebe essa pessoa na tua presença, perdoa os pecados, enche de esperança, apaga as suas transgressões, escreve o seu nome no livro da vida, torna a dar alegria para aqueles que estão reconciliando hoje. Eu ministro sobre eles alegria, 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 alegria da salvação. E como igreja nesta noite, nós te glorificamos. Perdão, Senhor, eles não ouviram. Nesta noite, como igreja, nós te glorificamos, porque salvação e glória chegaram a estas casas. Glorifica o teu nome, Senhor, engrandece o teu nome e nos enche do teu renovo, nos enche da tua presença, porque nós queremos intimidade. Você está proibido de falar em português agora. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Eu falei para você que a glória não era romântica. Fale a verdade, não minta. Fale a verdade. Quantos estão fisicamente cansados? Eu também estou muito.
Mas o acesso à glória de Deus não é um lugar de romance, é um lugar de disciplina. E quando o seu exterior se esgota, é porque o seu espiritual começou a ser abastecido. Chega uma hora que o suor já não sua mais, o calor já não faz, você está entendendo? Não faz mais diferença. É o desejo de estar em sua presença. Há do Espírito de Deus em minha boca uma oração. Quem quiser recebê-la, põe a mão em seu coração. Há um antes e depois nesta noite na sua vida devocional. Assim que o culto acabar, a primeira medida que você vai tomar hoje aqui, depois que o culto acabar, é colocar um alarme no seu celular para um horário que, ainda que seja 5 minutos, você possa dobrar os joelhos em algum lugar. Não é orar em pé. Orar em pé é súplica. Eu posso fazer isso o tempo todo, lavando a louça, varrendo casa. Eu estou falando de devoção. Quando o culto acabar, qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui hoje aqui? Você vai colocar um alarme no celular. Camila, eu vou começar na madrugada. Tu tem costume de orar de madrugada? Não, então não coloque de madrugada, não me irrita. Não é romance, é disciplina. Não faça promessas que você não possa cumprir. Não coloque horários que você não vai dar conta de orar. Deus não está preocupado com as horas, mas com a sua fidelidade em cumprir o que prometeu. Não tem costume de madrugada, não ponha de madrugada. Coloca um horário que você sabe que aconteça o que acontecer, você vai poder dar esses 5 minutos. O que eu estou falando aqui não é uma orientação espiritual, é uma orientação específica e física. Você não precisa sentir do Espírito de fazer, você só precisa obedecer para prosperar em cima do que eu estou falando. Depois que você terminar de orar, amanhã você vai fazer a mesma coisa. E depois vai ativar o alarme nessa hora. E você nunca vai colocar adiar mais 5 minutos. Se você estiver dirigindo, você vai parar no posto mais próximo, vai pedir a chave do banheiro e vai orar lá. Se você estiver na casa de alguém, você vai pedir licença, ou para usar o quarto ou o banheiro, e vai orar lá. Você precisa ter, ainda que não tenha um lugar, mas um tempo, todos os dias, com o Deus que você se reconciliou, com o Deus que você diz amar. Quem entendeu, diga amém. O avivamento não acontece em uma noite, mas toda noite bem orada precede um grande avivamento. O que você vai fazer depois que o culto acabar? Quantos aqui nessa noite eu tenho essa palavra na casa de Deus? Camila, eu estou dando a minha palavra que eu vou botar e vou cumprir. Isso aí, irmão, não dá conta de cumprir, não levanta a mão. Não, Camila, eu vou cumprir porque eu estou cansada de fugir. Estou cansado de viver essa vida. Camila, nem demônio me irrita mais do que eu ando irritado comigo. É com essas pessoas que eu estou falando. Quem vai fazer isso? Levante a mão. Bote a mão no coração aí agora. Sabe o que eu vou pedir a Deus? Para que Ele abra a porta da palavra diante de você, para que junto à oração você leia a Bíblia, e para que tudo que você não entenda na Bíblia você passe a entender. Irmãos, foi uma graça que Deus me deu, um dom. E por quem Deus tem me dado essa direção, não é todo lugar para orar, há testemunho disso. Fecha os olhos, curva a cabeça aí agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor desperte o dom que há em cada um aqui. Oro agora para que o Senhor nos dê circunstâncias que nos façam transicionar para o nível que o Senhor quer nos elevar. Pai, eu quero pedir que o Senhor neutralize a força da nossa consciência quando usada contra nós mesmos. Não queremos dar a ela todo esse poder. Não queremos que o nosso ego seja maior do que a sua glória. Queremos o teu governo sobre os nossos pensamentos,
sobre as nossas decisões. Pai, não queremos ser sensoriais o tempo todo, queremos ser devocionais o tempo todo. Que haja disciplina mesmo quando não houver vontade, que haja devoção mesmo quando não houver sentimento, que não sejamos governados pelos desejos da alma, mas pelos princípios do teu Espírito. É isso que nós te pedimos nesta noite. Quantos estão na tua presença, mas têm caminhado distante da tua glória, porque estão distantes do lugar da intimidade, do lugar da devoção? Os nossos delitos estão diante de nós. Tu me mostras aqui aqueles que, assim como eu, muitas vezes me envergonho de chegar em tua presença por causa dos dias que já estou distante dela. Por isto, nesta noite, recebe o perdão dos nossos pecados e chama o nome de cada um aqui mais uma vez. Queremos atender ao seu convite. Joga por terra, Senhor, toda condenação e espírito de acusação. Aceita os nossos propósitos de santificação. Que seja um tempo de votos, de jejum, de entrega. Desperta em nós a devoção. Que o ano de 2023 seja marcado por santificação, e que a recompensa disso seja a intimidade contigo. Deus, aqueles a quem o Senhor já revelou um ministério, aqueles a quem o Senhor já entregou um dom, mas que estão com medo, o medo da entrega total, aqueles que ainda estão retidos, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, quebra todo julgo, toda palavra contrária, diminui todo medo, destrói a resistência, e como tu fizeste a Daniel, faça conosco em nome de Jesus, e nos sacode nesse mês. Nos sacode com a tua palavra. Quem lia e não entendia, Senhor, passe a ler, a reler e a querer estudar e a querer conhecer. Aguça o desejo, aguça, Senhor, o desejo do conhecimento. Levanta mestres, levanta, Senhor, os entendidos, mas levanta acima de tudo aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, aqueles que te conhecem pela tua palavra e não podem ser enganados. Para isso é necessário a leitura. Deus, nos dá devoção na leitura, disciplina na leitura, coloca meta na leitura. Deus, quantos aqui, Senhor, nunca leram a Bíblia toda? Senhor, nos concede essa graça, esse favor. Nos dá hoje a bênção da disciplina. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.